Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Arineu. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da geometria analítica. Nessa aula de número 4, nós iremos falar sobre a condição de alinhamento de três pontos, beleza? Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre pontos colineares. O que são pontos colineares? Dois ou mais pontos, eles são ditos colineares ou alinhados quando pertencem a uma mesma reta. Na figura abaixo, nós temos uma reta no plano cartesiano e três pontos, A, B e C, pertencentes a ela. Então, nós temos aqui os pontos A, B e C da reta, ponto A de coordenada x, a, y, a, ponto B de coordenada x, b, y, b, e ponto C de coordenada xc, yc. Fazendo aqui as projeções sobre o eixo x e o eixo y, nós determinamos aqui alguns triângulos, né? Aqui eu tenho o triângulo ABD e aqui eu tenho um triângulo BCE. E nós vamos observar que esses triângulos são semelhantes, ok? Eles são triângulos do tipo retângulo, e esse ângulo aqui, como é comum aos dois triângulos, obrigatoriamente o terceiro ângulo também vai ser. Então, nós vamos utilizar o fato de eles serem semelhantes para a gente estabelecer relações entre os seus lados, ok? Então, nós podemos fazer o seguinte, eu posso determinar a seguinte razão de semelhança. Eu tenho que AD dividido por BE é igual a BD dividido por CE. Uma vez que eles são semelhantes, então essa proporção ela é verdadeira. Então, quem vai ser o AD? O AD seria XB menos XA. O BE seria XC menos XB. O BD seria YB menos YA. E o CE seria YC menos YB. Ok? Então, multiplicando aqui produto dos meios igual a produto dos extremos, nós vamos obter xb menos xa, que multiplica yc menos yb, que vai ser igual a xc menos xb, que multiplica yb menos ya. Efetuando aí as devidas multiplicações, usando a propriedade distributiva da multiplicação, nós vamos ter aqui xbyc menos xbyb menos xayc mais xayb. No outro membro, nós teremos xcyb menos xcyA menos xbyb mais xbya. Então, a gente pode cancelar aqui o xbyb com xbyb e, passando todos os termos para o primeiro membro, nós vamos ficar com xbyc menos xayc mais xayb menos xcyb mais xya menos xbya, tudo isso igual a zero. Ou seja, essa expressão aqui, pessoal, ela dá igual a zero para esses pontos que estão aqui alinhados. Nós podemos ainda dar uma reorganizada nessa expressão e vamos ficar com o seguinte: xayb mais yaxc mais xbyc menos xb, na verdade, menos ybxc menos xayc menos yaxb igual a zero. Ok? Então, a gente só fez dar uma rearranjada aqui na expressão. Lembrando que essa expressão é igual a zero. Agora, nós vamos comparar esse valor obtido com o valor do determinante abaixo, determinante que é dado por essa matriz aqui. Aí vamos falar o que vem a ser um determinante, né? Vamos dar só uma pincelada aqui sobre o que é determinante, que vai nos ajudar a entender essa questão do alinhamento de três pontos. Determinante, pessoal, ele é uma função que associa um número real a uma matriz, né? Que é uma tabela. E no caso aí, uma matriz quadrada. No caso de uma matriz quadrada de ordem 3, o que é que significa uma matriz quadrada? É uma tabela que tem um número de linhas igual ao número de colunas. Então, no caso de uma matriz quadrada de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, o cálculo do determinante pode ser feito por um método prático conhecido como regra de Sarri. Vamos calcular um determinante aqui em particular. A matriz associada a esse determinante ela é formada pelas coordenadas dos três pontos vistos anteriormente, ou seja, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, nós montamos o seguinte determinante, que é oriundo da matriz formada pelas coordenadas. Aqui eu tenho as coordenadas do ponto A, x, a, y, a, as coordenadas do ponto B, x, b, y, b, e coordenada do ponto C. Como é que funciona o cálculo
do determinante para uma matriz de ordem 3. Então, a gente vai usar a regra de Sarri. Primeiro passo é repetir a primeira e a segunda colunas. Eu tenho aqui a primeira coluna, XA, XB, XC, e a segunda coluna, YA, YB, YC. Então, vou repetir aqui, ok? Segundo passo, pessoal, é multiplicar em diagonal os elementos de acordo com as setas. Então, nós temos aqui as setas vermelhas indicam aqui esse produto XA, YB1, YA1, XC, 1, XB, YC. E as setas verdes indicam esses outros produtos aqui, que vão ser 1, YB, XC, XA1, YC, YA, XB e 1. Então, a gente vai ter esses 6 produtos aí. O terceiro passo é somar os produtos das diagonais vermelhas e subtrair dos produtos das diagonais verdes. Ok, pessoal? Então, a gente vai pegar aqui esses produtos que estão em vermelho e somá-los e subtrair desses produtos que estão em verde. Então, basicamente, o nosso cálculo vai ser o seguinte. O determinante D vai ser, somando aqui os produtos das diagonais vermelhas, XA, YB vezes 1, mais YA vezes 1 vezes XC, mais 1 vezes XB vezes YC. Agora, vamos subtrair dos produtos das diagonais verdes. Então, eu tenho aqui menos 1, que multiplica YB vezes XC, menos XA vezes 1 vezes YC, e menos YA vezes XB vezes 1. Tranquilo, pessoal? Então, nós vamos obter a seguinte expressão. Como cada uma desses produtos tem um fator igual a 1, então a gente vai ficar com XAYB mais YAXC mais XBYC menos YBXC menos XAYC e menos YAXB. Ora, pessoal, essa expressão nós acabamos de ver. Essa expressão ela é idêntica à anterior, aquela onde nós obtivemos, por meio de semelhança, a relação entre as coordenadas dos 3 pontos. Ou seja, essa expressão aí ela vai ser igual a 0, uma vez que aquela expressão que nós encontramos anteriormente é igual a 0. Agora, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, agora a gente vai falar na condição de alinhamento de 3 pontos. Como foi visto, quando 3 pontos eles estão alinhados, o determinante da matriz formada pelas coordenadas dos 3 pontos ela é igual a 0. Consequentemente, se o determinante for diferente de 0, esses pontos eles não vão estar alinhados. E se eles não estiverem alinhados, pessoal, eles vão ser vértices de um triângulo, ok? Então, nós temos aqui duas situações. A, B e C estão alinhados. Nesse caso aí, o determinante formado pelas suas coordenadas é igual a 0. A outra possibilidade é do A, B e C não estarem alinhados. Nesse caso, eles são vértices de um triângulo. E o determinante formado pelas suas coordenadas, ele vai ser diferente de 0. Então, a condição para que 3 pontos estejam alinhados é que o determinante seja 0. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui a alguns exercícios onde a gente vai aplicar isso que foi visto. Questão primeira pede verificar se os pontos A, B e C são colineares. Ora, como é que nós vamos fazer isso? Vamos calcular o valor do determinante, montando aí as matrizes com as suas coordenadas. Nós temos aqui a primeira e a segunda coluna são as coordenadas dos pontos A, B e C. Então, tenho aqui 3 e 2, coordenada do ponto A, 4 e 1, coordenada do ponto B, e 1 e 4, coordenada do ponto C. Ok? Então, usando a regra de Sarri, vamos repetir a primeira e a segunda colunas e efetuar aqueles produtos. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 1 vezes 1, mais 2 vezes 1 vezes 1, mais 1 vezes 4 vezes 4, menos 1 vezes 1 vezes 1, menos 3 vezes 1 vezes 4 e menos 2 vezes 4 vezes 1. Tranquilo? Então, esses produtos vão ser, respectivamente, 3 vezes 1 vezes 1 dá 3, 2 vezes 1 vezes 1 dá 2, 1 vezes 4 vezes 4 dá 16, menos 1 vezes 1 vezes 1 dá menos 1, menos 3 vezes 1 vezes 4 dá menos 12, menos 2 vezes 4 vezes 1 dá menos 8. Somando aqui os positivos, 3 e 2, 5, e 16, 21. Somando aqui os negativos, 1 e 12, 13, e 8, 21.
21 menos 21 igual a zero. Veja, pessoal, que o determinante deu zero. Então, como ele deu zero, os pontos são colineares. Tranquilo, pessoal? Então, é bastante simples a gente verificar se pontos estão alinhados. Basta a gente calcular o determinante formado pelas suas coordenadas. Se o valor for igual a zero, esses pontos serão colineares. Tranquilo? Vamos a mais uma questão. Na questão número 2, ele pede para determinar o valor de K para que os pontos A, B e C, com essas coordenadas aí, sejam os vértices de um triângulo. Ora, pessoal, para eles serem vértices de um triângulo, obrigatoriamente esse determinante não pode ser zero. Então, nós teremos aqui que o determinante é diferente de zero, ou vai ser positivo ou vai ser negativo. Então, montando aí o determinante, nós vamos ter aqui a primeira e a segunda colunas, as coordenadas dos pontos, né? Do ponto A, K e 7, do ponto B, 2 e menos 3, do ponto C, K e 1. Repetindo a primeira e a segunda colunas, então nós vamos ter aqui os seguintes produtos, né? K vezes menos 3 vezes 1, mais 7 vezes 1 vezes K, mais 1 vezes 2 vezes 1, menos 1 vezes menos 3 vezes K, menos K vezes 1 vezes 1 e menos 7 vezes 2 vezes 1. Então, exatamente isso aí. Ora, nós sabemos que esse determinante tem que dar diferente de zero. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Eu vou ter K vezes menos 3 vezes 1 dá menos 3K, 7 vezes 1 vezes K dá 7K, 1 vezes 2 vezes 1 dá 2, menos 1 vezes menos 3 vezes K vai dar mais 3, menos 1 vezes K vezes 1 dá menos K, e menos 7 vezes 2 vezes 1 dá menos 14, e isso tem que ser diferente de zero. Simplificando aqui, eu tenho que menos 3K mais 7K mais 3K menos K vai dar 6K. E 2 menos 14 dá menos 12. Ok? Passando o menos 12 para o segundo membro, nós vamos ter que o 6K é diferente do 12, logo o K é diferente de 12 dividido por 6, que dá diferente de 2. Ou seja, para que esses três pontos sejam vértices de um triângulo, o K ele precisa ser diferente de 2. Se ele for igual a 2, evidentemente, esses pontos estariam alinhados. Tranquilo, pessoal? Vamos aí para mais um exercício. Questão número 3, ele pede para a gente determinar o valor de M para que o ponto de coordenadas menos 2 e 7, o ponto de coordenadas M e menos 11 e o ponto de coordenadas 1 e menos 2 estejam alinhados. Ora, para eles estarem alinhados, o determinante formado pelas suas coordenadas tem que ser igual a zero. Então, D, obrigatoriamente, deve ser igual a zero. Montando aí, nós temos primeira e segunda colunas, as coordenadas dos pontos, então menos 2 e 7, M e menos 11, 1 e menos 2. Usando a regra prática, repetindo a primeira e a segunda colunas, agora nós vamos ter aqui os seguintes produtos. Eu tenho menos 2 vezes menos 11 vezes 1, 7 vezes 1 vezes 1, 1 vezes M vezes menos 2. E vou subtrair dos produtos 1 vezes menos 11 vezes 1, menos 2 vezes 1 vezes menos 2, e 7 vezes M vezes 1. Então, nós vamos ter aqui esses produtos que nós acabamos de falar. Efetuando aqui os cálculos, eu tenho menos 2 vezes menos 11 vezes 1 dá 22. 7 vezes 1 vezes 1 dá 7. Ok? 1 vezes 2 vezes menos 2 dá menos 2M. Menos 1 vezes 11 vezes 1 dá 11. E menos vezes menos 2, né? Menos com menos dá mais, vezes 1 vezes menos 2 dá menos 4, e menos 7 vezes M vezes 1 dá menos 7. Ok, pessoal? Então, nós vamos ter aqui que eu vou ter aqui não tem esse M, certo, pessoal? Aqui é só o 7. Então, aqui a gente vai ter 22 mais 7, 29, mais 11 dá 40, 40 menos 4 dá 36. E aqui eu tenho menos 2M menos 7M vai dar menos 9M. Então, menos 9M mais 36 igual a zero, ou seja, 9M é igual a 36. Então, o M vai ser 36 dividido por 9, que dá igual a 4. Ou seja, para que esses pontos estejam alinhados, o M deve ser obrigatoriamente igual a 4. Tranquilo, pessoal?
E chegamos ao fim dessa aula, onde nós falamos sobre a condição de alinhamento de 3 pontos. Nós vimos que para que 3 pontos estejam alinhados, o determinante formado pelas suas coordenadas é igual a zero. Caso esse determinante seja diferente de zero, esses pontos são vértices de um triângulo. Na próxima aula, nós iremos falar sobre a equação da reta que passa por 2 pontos conhecidos. Vamos utilizar o que nós vimos agora, na condição de alinhamento de 3 pontos, para poder encontrar a equação de uma reta onde nós conhecemos 2 pontos por onde ela passa. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham apreciado e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.